culto. Querido Deus, bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos e bendizemos o Teu nome, te agradecemos por essa grande oportunidade de estar no meu lar, juntamente com a minha família, Senhor Deus bendito, e juntamente com Teus servos que estão nos acompanhando através das redes sociais, através do Facebook. Ó Deus, continua abençoando todos os Teus filhos, da nossa congregação, de todo o nosso ministério de Austin, das outras igrejas, aqueles que ainda não professam nenhuma fé. Também te pedimos em favor do teu filho, teu servo Flávio, Senhor, juntamente com a sua esposa, Mailda, que está nos acompanhando. Continua abençoando o teu servo, fazendo prosperar cada dia. E todos quantos estão conosco, Senhor, que possamos de fato sentir a unção, a graça e o acolhimento do Teu Espírito Santo neste culto que ora iniciamos, para a glória e honra do Teu nome, do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Emanuele Ferraz está nos assistindo. Irmão Josué, um abraço para ti e toda a família. Deixa eu ver quem mais está aqui. Irmão Josué, que Deus abençoe. Um abraço. Vamos lá. Bom, eu separei aqui um hino. Recebi um novo coração do Pai. Karen Ferraz também, Deus abençoe você, minha filha. Um abraço. Me ajuda a cantar esse hino aqui. A Sarinha vai estar aqui do meu lado também. Vai estar me ajudando a cantar. Chega aqui, Sarinha. Isso. Quem está aí na congregação, testando os equipamentos. Vamos ver se dá para aparecer a Sarinha. Qualquer coisa fica aqui atrás. Aqui tá perto. Isso, fica aqui perto aqui. Isso. Estão vendo a Sarinha? Amém. Então vamos lá. É com fundo musical, hein? Me ajude a cantar aí, todos vocês. E o novo coração do Pai. Irmã Rosa Nunes, Deus abençoe a irmã. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus. Irmã Daniele, Deus abençoe. Desse novo coração. Irmã Rosilda, irmã Daniele, Deus abençoe as irmãs. Paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Emanuele, Deus abençoe. Josué, Deus abençoe. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Mateus Ribeiro, Deus abençoe você. Chama os colegas aí. Raquel Medeiros. Deus és para mim, querido irmão. Ô glória! Aleluia! Glória. Isso, abraça a sua família. Ô glória, aleluia. Bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo. Irmã Rosângela de Souza, Deus abençoe. Cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo,
Eu preciso de ti, querido irmão. Pai do Senhor, Keren, Emanuele, Marcos Lopes de Souza, segundo dirigente da nossa congregação, está em viagem. Deus abençoe, irmão. Boa viagem. Que a paz de Cristo lhe acompanhe aí no seu caminho. Querido irmão. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Que bênção, né, irmãos? Gostaríamos de compartilhar com vocês hoje na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos de Gálatas, Miqueias Filhos está assistindo também. Estão tudo lá comendo pizza. Estão tudo comendo pizza aí, francamente. Felipe Melo, Deus abençoe, meu filho. Muita saudade de você. Como é que está aí seus pais? Como é que estão vocês aí? Estão todo mundo bem? Deus abençoe. Saudade aí, todo mundo. Tá bom? Mas vamos aqui dar início, depois eu mando um abraço para todos que entrarem depois, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês esse estudo a respeito do fruto do Espírito, tá? Irmã Elisângela, a nossa igreja sede, Lili, Deus abençoe, Lili, chama aí o pessoal aí, tem nos ajudado bastante nas nossas gravações ali, na nossa congregação. Aí o Marcos está mandando a paz também para a irmã Regi. Aí, viu? Irmã Dinalva. Irmã Dinalva está dizendo, cheguei, pastor. Deus abençoe, minha irmã. Que ótimo. E chama a família aí. Glória a Jesus. Daqui a pouco vamos cantar outro hino aqui, que vocês... Tá? Glória a Jesus. Vamos cantar outro hino aqui. Botar outro... Vamos cantar de novo esse hino, né? Espera aí, vamos cantar de novo. Tem gente chegando ainda. Tem gente chegando. Vamos cantar de novo. Vamos cantar todos juntos? Vamos lá? Novo coração, na paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Estou assim bem ajustado, tal e ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Está junto com Miqueias Filho, André, Esté, Estevão, Gessé, Mariana. Deus abençoe todos vocês. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos,
vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Irmã Rosa, manda um abraço para o irmão Reginaldo. Deus abençoe vocês. Ficamos felizes de saber que ele venceu o Covid, que vocês venceram, por esta bênção alcançada. Oramos muito por vocês. Ficamos felizes. Glória a Jesus. Se os és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Ô glória, querido irmão. Glória a Jesus. Ezequias Nunes, Deus abençoe você. Nosso pastor Ezequias Nunes. Estaremos usando a sua revista nesse trimestre da nossa congregação. Já passamos para a nossa superintendente, nossos professores, e vai ser uma bênção. Glória a Jesus, vai ser uma bênção. Reginaldo Nunes também está conectado. Deus abençoe. Mas vamos lá. No final do estudo, eu mando um abraço para os demais, tá bom assim? Mas vamos lá. Abre a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Irmã Luciene, glória a Jesus. Irmã Tânia, Deus abençoe, irmã Tânia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amado Deus, mais uma vez, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de estar meditando na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue falando poderosamente em nossos corações nesta noite e a todos que estão nos acompanhando neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Luiz Carlos, um forte abraço, saudade de nos reunirmos da nossa coordenadoria, da nossa convenção. É um prazer ter o senhor aqui na nossa live. Deus abençoe o senhor, pastor Luiz Carlos. Um abração para todos aí. Vamos aqui, meus queridos. Fruto do Espírito Santo. Veja que nós não estaremos falando sobre os frutos do Espírito Santo, e sim do fruto do Espírito Santo. A Bíblia não diz frutos, porque o fruto do Espírito é. Logo, o que nós acabamos de ler aqui são as manifestações ou virtudes do fruto do Espírito. Nós lemos 9 virtudes do Espírito Santo. E isso é muito importante. Se você é um cristão verdadeiro, certamente em algum momento da sua vida você já se perguntou: o que Deus quer de mim? Como deixar Deus satisfeito? Será que Deus está se agradando? Será que Deus está se agradando da maneira com que eu estou vivendo? Será que Deus está se agradando da vida cristã que eu estou levando? Qual seria a vontade de Deus para nós? Qual seria
O interesse de Deus para nossas vidas. Primeiro, que o conheçamos como Pai. Deus tem interesse que o conheçamos como Pai. Nós precisamos crer em Deus, nós precisamos conhecer Deus, como eu disse numa outra oportunidade, num vídeo que eu tenho gravado, de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. Deus quer que sejamos filhos perfeitos. As duas coisas não funcionam como um ciclo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos tornamos filhos que Ele deseja. Ou seja, mais modificamos o nosso comportamento, a nossa mente, o nosso caráter, os nossos sentimentos sobre a nossa relação com os outros. E quando falamos do fruto do Espírito, nós estaremos falando do caráter cristão. É inconcebível que uma pessoa que professa a fé, que se diz filho de Deus, ela não desenvolva na sua vida o caráter de Cristo. Por isso que o Espírito Santo, ele produz de dentro para fora estas virtudes. Porque eu sempre ensinei na matéria de soteriologia que a salvação ela nos traz 5 bênçãos, em 5 situações. Primeira é a purificação. Quando nós nos convertemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a purificação dos nossos pecados através do sangue bendito do Senhor Jesus Cristo. Após a purificação, eu cito o segundo passo, que é a justificação. A justificação, ela vem logo após a purificação. E eu sempre digo assim, há pessoas que acreditam e que sempre diz que uma pessoa ela pode ser purificada paulatinamente ou que ela vai se libertando devagarzinho. Eu não acredito muito nisso não, porque a minha fé, a minha confiança é que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para purificar uma pessoa totalmente de todos os seus pecados. E quando o sangue de Jesus purifica essa pessoa de todos os seus pecados, Deus imputa nessa pessoa a justiça de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça perante a justiça divina é considerado como trapos de imundície. Portanto, Deus imputa, então, em nós a justiça de Cristo. O terceiro passo, que eu diria, é a regeneração. E é na regeneração que eu digo que entraria aqui o fruto do Espírito. Como é isso? Deus fez o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, o cobriu de santidade, de pureza, fez o homem para que realmente pudesse ser o seu representante nesse planeta. Só que o homem, ao pecar, ele perdeu a imagem de Deus, deixou de refletir a imagem de Deus. E agora, carregado pelo pecado, estava completamente com a sua imagem, com o seu caráter corrompido, com o seu caráter completamente deturpado em relação a Deus. Então, quando a pessoa recebe a justificação pela fé, o Espírito Santo de Deus começa a desenvolver de dentro para fora o fruto do Espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estou aqui adicionando mais um aqui. Isso, pronto. Glória a Jesus. Irmão Pedro, irmã Cris, que Deus abençoe vocês que estão conosco. Então, ele desenvolve de dentro para fora. E isso é um processo de regeneração. Por quê? É o processo que o Espírito Santo começa a atuar nesta pessoa, tornando ela novamente a imagem de Deus. Não é purificação, não é justificação. Essa vida já está purificada,
Essa vida já está justificada pela fé através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só que essa pessoa, ela estava com o seu caráter manchado, o seu caráter corrompido. Ele não tem a mente de Cristo. Então, o fruto do Espírito justamente é para moldar esta pessoa, para moldar essa nova criatura, quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura eis que tudo se fez novo. Irmã Terezinha acabou de entrar, que Deus abençoe a irmã Terezinha. E aí, o quarto processo da salvação, que eu digo, seria a santificação. A santificação, ela é um processo que o Espírito Santo produz no crente, a palavra de Deus e o sangue de Jesus Cristo. Então, são os três elementos que produzem a santificação: a palavra, o sangue e o Espírito Santo de Deus. E, por fim, eu considero como bênção da salvação a glorificação, que é quando nós deixarmos esse corpo corruptível e nos revestirmos da incorruptibilidade, do que é mortal, se revestir da imortalidade, para estarmos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos do fruto do Espírito e da santificação. Então vamos lá. Para que o fruto do Espírito? Justamente o Espírito Santo desenvolvendo a mente de Cristo, o caráter de Cristo nesse novo convertido. Então, a figura que Paulo escolheu para falar da nossa transformação pessoal foi a de um fruto. Isso talvez signifique que, assim como o fruto de uma árvore depende de tempo e da própria árvore para crescer, nós também precisamos de tempo e da operação de Deus na nossa vida. Logo, eu estou dizendo o seguinte: a purificação ela é instantânea, a justificação ela é instantânea, mas o Espírito Santo ele começa a produzir no coração dessa pessoa que foi purificada e convertida a regeneração através do fruto. O primeiro fruto primeira virtude que o apóstolo Paulo cita aqui no versículo 22 é o amor, que em algumas versões fala da caridade. O amor. A virtude do amor ou da caridade, ela pode ser considerada o cerne do cristianismo. É a base do cristianismo. Jesus mesmo declarou que toda lei se resume no quê? No amor. A Deus e ao próximo. O Senhor perguntou a alguém, certa feita, qual seria o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? São dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a Bíblia nos ensina que a presença ou a falta de amor em nossas vidas, primeiro, ela irá provar o quê? Se estamos vivos ou mortos. Em 1 João capítulo 3, no versículo 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. Então, quando é que sabemos realmente se passamos da morte para a vida? Quando é que sabemos se de fato nós nascemos de novo? Quando é que nós temos a certeza que já estamos refletindo o caráter de Cristo? Primeiro, quando estamos amando. E aqui eu não estou falando do amor eros, do amor sensual. Não, eu estou falando do amor ágape, do amor de Deus. Amar até mesmo aquelas pessoas que nos odeiam. Amar até mesmo aquelas pessoas que se consideram nossos inimigos. Só é possível isso com a implantação dessa virtude do Espírito Santo no nosso coração, que é o amor ágape. Se nós dissermos que somos novas criaturas e temos dificuldade de amar, significa que nós ainda não nascemos de novo. Aquele que não ama
está morto. Quem não ama está morto. Por quê? Quem está vivo come, anda, fala, dorme, trabalha, né? Mas se uma pessoa não ama, ela pode dizer, mas eu como, ando, durmo, trabalho, mas mais interiormente está morto, está sufocado pelo egoísmo, pela soberba. O seu motivo de existir egocêntrico lhe impede de amar. A vida sem amor é apenas bios, ou seja, é o coração batendo, o sangue correndo entre as artérias e veias. É o coração, ou seja, é a vida que um gorila, uma árvore viva ou um urso possui. A Bíblia afirma que quando Deus nos criou, ele apenas colocou bios em nós. Mas a palavra zoé é o que nos faz a semelhança de Deus, não bios. Todos os animais são considerados almas viventes, mas nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Irmã Dalva, Deus abençoe a irmã. Então, a palavra zoé é o que nos faz a semelhança de Deus. É o que nos torna verdadeiramente belos, diferentes das demais criaturas aqui deste planeta. O que nos leva a transcender a matéria e o que dá real significado, pios. Não é somente, e o amor que estamos falando aqui é um amor que transcende o eros, o philos, que é o amor, aquele amor que Pedro ofereceu ao Senhor. É muito interessante sobre esta passagem, porque após a ressurreição, o Senhor Jesus compareceu ali diante de Pedro e chamou Pedro à parte. Veja como essa questão do amor é muito importante. E o Senhor perguntou para Pedro, meu querido pastor André Moraes, um abraço no senhor, sua família e todos aí da Assembleia de Deus Flávio Farnese, Deus abençoe. Quando o Senhor Jesus chamou Pedro para um particular e Pedro ficou muito desconfiado porque ele negara Jesus por 3 vezes, e o Senhor perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Só que se você for ler no grego, a pergunta que o Senhor faz a Pedro é, tu me amas, ágape, com o amor que eu te amo? E Pedro respondeu, pastor Isaías Gomes, grande mestre, eu me sinto constrangido de ter o Senhor nessa live, mas ao mesmo tempo feliz para que o Senhor me corrija dos possíveis erros, como um grande mestre palestrante que o Senhor é. Um abraço, pastor Isaías Gomes. Como nós estávamos falando aqui, e Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Ele, te amo, Senhor, te amo, tu sabes que eu te amo. Só que ele responde filos. E o Senhor responde ágape. Pergunta em ágape. Pela segunda vez o Senhor, Pedro, tu me amas? Ágape. Pedro responde, filos, te amo, Senhor. Te amo como amigo. Te amo como um irmão. Mas aí, na terceira vez, o Senhor pergunta para Pedro e muda a pergunta no grego. Tu me amas, filos? Tu me amas apenas como amigo? Apenas como tu ama os teus amigos, teus colegas? E Pedro chorou. Pedro chorou amargamente e se lamentou e disse, Senhor, eu não tenho como
mentir para o Senhor. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que é dessa maneira que eu te amo. O Senhor não recriminou Pedro. O Senhor não descartou Pedro. O Senhor disse: apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Te conheço, Pedro. Você é um homem que, quando você for mais velho, você vai demonstrar um amor muito diferente do que esse que você está me apresentando agora. Porque certamente o Senhor Jesus estava dizendo que o Espírito Santo desenvolveria dentro do coração de Pedro essa primeira virtude que estamos compartilhando com os irmãos, que é o amor. Se realmente somos discípulos de Jesus, através deste testemunho, todos reconhecerão, disse o Senhor Jesus, que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. João capítulo 13, versículo 35. Ou seja, você quer saber se você é realmente cristão? Então faça essa pergunta. Existe amor em mim? Existe amor em meu coração? Ou se eu ainda tenho dificuldade de amar? Eu amo de verdade meus irmãos? Esta é a prova final. Você pode ir a todos os cultos, expulsar demônios, realizar curas, tocar louvores, falar em línguas. Mas a Bíblia afirma que nada disso prova realmente a veracidade da fé de alguém. O amor genuíno e verdadeiro é a marca definitiva do verdadeiro discípulo de Jesus. A existência de Deus. Por último, o amor nas relações humanas prova a existência de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós, conforme 1 João, no capítulo 4, versículo 12. Rodrigo, um abraço para você e para toda a sua família, para a Bruna e a neném, a bebê. Deus abençoe você, Rodrigo. O que significa amar? Para concluir esta virtude, para concluir esse tópico, trouxemos um pensamento aqui do filósofo Michael Kiost sobre o significado do amor. Em um mundo onde há tanto mal estendido sobre esta palavra, devemos lembrar o seu real significado. Abre aspas. Amar não é sentir. Se você espera amar sendo empurrado por sua sensibilidade, você amará pouquíssimas criaturas sobre esta terra. E, evidentemente, não seus amigos. Amar não é algo instintivo, é a decisão consciente da sua vontade de ir ao encontro dos outros e dar-se a eles. Veja que coisa tremenda, irmãos. A fome faz você sair de si para ir comprar pão. Você abre a janela para olhar um maravilhoso pôr do sol. Você corre ao encontro do amigo assim que o avista. O desejo, a admiração, a afeição sensível podem arrancá-lo de si mesmo e empurrá-lo para o caminho do dom. Mas nada disso é ainda o amor. São meios de conduzi-lo ao amor. O amor é uma estrada de mão única. Ela sai sempre de você para ir ao encontro dos outros. Que coisa emocionante, irmãos. Porque para dar, amar em essência é dar-se alguém aos outros. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
Amar é doar-se, é dar. Que coisa linda! Aquele que mais amou foi Cristo, não porque tenha dado prova de maior afeição sensível pelos homens, mas porque ele deu mais consciente e mais gratuitamente que todos os outros homens. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Adriana de Castro, irmã Maria Suela, Deus abençoe vocês. Que nós jamais percamos essa essência. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, no capítulo 3, uma das igrejas, um dos pastores daquelas igrejas, a igreja de Éfeso, o Senhor chamou a atenção dele, você sabe por quê? Porque ele tinha perdido o primeiro amor. Quantos e quantos servos de Deus já perderam o primeiro amor? Sabe qual foi a demonstração do Senhor Jesus para ele? Se não te arrependeres e voltares ao primeiro amor, eu virei a ti e te retirarei do meio desses catiçais. Tu perderás a tua posição. Você pode cantar, você pode louvar, você pode contribuir, você pode pregar, você pode ensinar, você pode ter até aparência de santo, mas se você não tiver amor, se não fizer com amor e por amor, você será reprovado. Porque a primeira virtude do fruto do Espírito Santo é amor, caridade. E é um atributo moral de Deus que Ele quer que nós também tenhamos esse atributo moral, amor. Porque você ama quando você se doa a alguém. Segunda virtude do Espírito Santo, alegria, gozo. O que lhe dá alegria no seu dia a dia? Se pararmos para pensar, nós iremos concluir que pelo menos 3 situações podem despertar alegria em nós. Primeiro, nos sentimos alegres quando estamos com pessoas que amamos. Quando estamos com pessoas que amamos, claro, nos sentimos alegres. Familiares, com os amigos. Podemos dizer que, nesse sentido, a alegria é relacional. Os relacionamentos podem fazer com que os nossos olhos brilhem e podem nos dar esperança. Segundo, nos sentimos alegres, ou podemos nos sentir alegres, quando recebemos boas notícias. Quem é que não gosta de receber boas notícias? Um parente está no hospital e você recebe a notícia que a cirurgia foi bem sucedida, você recebe uma ligação anunciando que foi aceito um determinado emprego, ou vê o seu nome na lista de aprovado. Boas notícias têm o poder de mudar o nosso ânimo e nos deixar alegres. Portanto, ela é celebrativa. A alegria é celebrativa. Glória a Jesus. Deus abençoe Patrick, nosso irmão, pastor Enoque Oliveira. Um abraço para o senhor. Terceiro, por último, podemos dizer que ainda 3 situações que podem nos despertar alegria, que nos sentimos alegres por estarmos vivos. Quem é que não se sente alegre por estar vivo? Ora, há pessoas que não sentem essa alegria por estar vivo. Por isso que a Bíblia fala que é importante e o Espírito Santo desenvolve em nosso coração, de dentro para fora, essa alegria. Quantas pessoas têm dinheiro, têm uma boa casa, têm uma boa família, têm um bom emprego, está vivo, mas não sente alegria de viver. Há tantas pessoas que só pensam em tirar sua vida, dar cabo da sua vida, porque não sentem alegria. O que elas sentem? Tristeza, angústia, síndrome do pânico, ansiedade. Por isso
que o Espírito Santo desenvolve no coração daqueles que se convertem a Jesus Cristo, a alegria. Não é uma alegria passageira, uma alegria efêmera, baseada em todos esses itens que nós citamos aqui, mas é um gozo de dentro para fora. Esses 3 motivos de alegria que nós citamos aqui, eles podem sempre estar presentes na nossa vida, ou na vida do cristão. O cristão pode usufruir de alegria relacional, que são esses tipos de alegria que nós dissemos aqui, porque recebeu uma família verdadeira e genuína que família é essa? A igreja. Nós somos uma grande família. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então, o cristão pode ter alegria celebrativa porque recebeu de todas as boas notícias, inclusive o Evangelho. O Evangelho é chamado de boas novas ou novas de grande alegria. Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Silvana Cunha. Portanto, nós temos alegria relacional, no âmbito familiar, de amigos, igreja. Nós temos alegria celebrativa por tudo de bom que temos recebido, né? E temos alegria criacional. O que é alegria criacional? É aquela alegria ou aquela certeza que somos amados, que somos capacitados por Deus para fazer o bem e usufruir da sua criação. Que coisa gloriosa, né, irmãos? É o que chamamos de alegria criacional. Muito importante isso. Por último, a alegria do cristão ainda está em conhecer e obedecer os mandamentos de Deus. Davi, em muitos de seus salmos, afirma: tenho prazer nos teus mandamentos. Se você ler o salmo de número 119, são 176 versos divididos em 22 partes. Cada parte dessas 22 partes, elas começam com uma letra do alfabeto hebraico. E a autoria desse salmo é atribuído pelas correntes teológicas ao escriba Esdra, que teria escrito os salmos de número 119 em uma homenagem à palavra de Deus. É dividido em 22 partes e cada parte é iniciado por uma letra do alfabeto hebraico, e todos os 176 versos faz menção à palavra de Deus e do amor que o salmista tinha com respeito à palavra de Deus. No texto de Neemias, no capítulo 8, o povo de Israel se alegrou sobremaneira porque entenderam e obedeceram os mandamentos de Deus. Cabe ressaltar que ser cristão um cristão que luta para ter alegria nas circunstâncias da vida é diferente de um cristão que está sofrendo de depressão. Amém? Vamos ver a diferença. No caso nesse último caso, o cristão que está passando por esses momentos de depressão, né? Isso podemos caracterizar como uma doença. Assim como uma gastrite, como uma asma, a depressão precisa também de uma ajuda médica. Se você encontrar alguém que está sofrendo de depressão, não tente dizer para essa pessoa: alegre-se no Senhor, pare com isso, deixa disso, deixa de bobagem. Não é dessa maneira que devemos agir.
essas atitudes acabam piorando o sofrimento das pessoas que estão sofrendo de depressão. Pois isso acaba impedindo de elas sentir alegria, porque, nesse caso, essa falta de alegria é causada por componentes orgânicos. Neurotransmissores, equilíbrio emocional, hormonal, e falta de vontade, etc. Mas o mais importante, mesmo no momento de depressão, você pode contar com o maior psicólogo, terapeuta de todos os tempos, que é o Espírito Santo de Deus, que sempre nos acolhe, nos conforta, nos consola, nos envolve, e desde a minha juventude, desde a minha infância, eu pude conhecer o Espírito Santo, não como uma força ativa, não como um poder, um barulho, uma luz, mas como uma das 3 pessoas sublimes do universo, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Irmã Lúcia, Deus abençoe a irmã Lúcia Assis. O Espírito Santo da verdade, nos meus momentos mais difíceis da minha vida, Marcelinha, Deus abençoe, Célia Santana, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre pude contar com o Espírito Santo. Quando eu era adolescente, eu li aquele livro do pastor Benihí, Bom Dia Espírito Santo, e muitos não acreditavam muito naquilo ali, e eu pude experimentar desde a minha juventude, e eu tive muita dificuldade no começo da minha caminhada como jovem, como adolescente, porque eu acabei vendo tantas coisas no meio pentecostal e acabei me bloqueando. Eu tinha muita dificuldade de falar em línguas, e muitas vezes era recriminado e não era muito bem aceito no meio pentecostal, porque muitos acham que somente aqueles que falavam em língua conheciam, tinham intimidade com o Espírito Santo. Mas eu pude, desde a minha infância e juventude, contar com a ajuda, com o apoio, com a graça, com a bondade, com o alento, com o conforto do Espírito Santo. Ouvir a sua voz aos meus ouvidos e ao meu coração. E eu sempre pude contar com Ele. Por isso que eu o amo. Eu o amo. Ele é Deus, Ele é Senhor. Glória a Jesus. E essa alegria é uma alegria criacional, porque eu tenho alegria, o gozo da salvação dada pelo Espírito Santo. Por isso que Davi, ele pediu a Deus no Salmo 51, quando ele havia pecado: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Terceira virtude do fruto do Espírito: paz. Nos tempos em que vivemos, cada vez mais difícil encontrar paz. Os telefonemas, os compromissos, o trânsito, as rotinas descontroladas deixam as pessoas num estado constante de ansiedade. Paulo afirma que é possível o cristão viver uma vida de paz, mesmo passando por uma vida tumultuada, sofrimento, angústia. Como isso pode acontecer? Como podemos ter paz em meio a um tremendo caos? No meio de uma pandemia como essa que estamos vivendo, há 2 tipos de paz na Bíblia. A paz que Jesus nos concedeu, como a Bíblia diz, morrendo em nosso lugar, que é paz com Deus. E a paz que vem de Deus para nos aquietar,
que é a paz de Deus. Paulo nos ensina o segredo para ter esse segundo tipo de paz. Ou seja, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Paulo dizendo lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 e versículo 7. A oração é um meio pela qual nos comunicamos com Deus. As nossas angústias, as nossas ansiedades, mesmo que as situações problemáticas não sejam resolvidas, a Bíblia nos garante que Deus irá guardar o nosso coração e a nossa mente com a sua paz. A palavra paz, ela pode ser usada também no sentido relacional, ou seja, paz com outras pessoas, paz de um país com outro país. Essa característica, ela faz parte do caráter cristão e faz parte do fruto que Paulo se refere. Como a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Segui a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um verdadeiro discípulo, um verdadeiro servo do Senhor é uma pessoa que promove, que busca e vive em paz. Hernani, Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. E é lamentável, é tão triste quando nós nos deparamos com situações no mundo evangélico de pessoas que, em vez de estar promovendo a paz, estão promovendo discórdias. Quantas discórdias em nosso meio? Irmãos falando de irmãos, pastores falando de pastores, igreja falando mal de igreja. Quando a Bíblia diz que devemos promover e viver em paz. O Senhor disse que eu vim para que tenham paz, vim para que tenham vida, que tenham paz, que vocês vivam abundantemente, vivam em paz. Mas tem pessoas que procuram guerra, procuram problemas. Quando nós nos metemos em situações alheias, quando nós não temos a prudência de nos proteger de certos assuntos que não nos cabe, não nos pertence, nós estamos buscando a falta de paz. Né? Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, com todos, tenham paz com todos, irmão. E às vezes a gente não consegue ter paz dentro da própria igreja. Não é isso? Que coisa triste. Tentar estabelecer e manter a paz entre outras pessoas inclui evitar desentendimentos e estar pronto a perdoar e amar de maneira incondicional. Eu aprendi que muitas vezes a irritabilidade que nós temos com as outras pessoas não é porque a gente diz assim: você está tirando a minha paz, você está consumindo a minha paz. Na realidade, essa paz, ela está faltando dentro de mim. Porque quando eu tenho paz, quando eu tenho alegria, nada me aborrece. Não são as outras pessoas que vão tirar a minha paz. Não, não, não. Elas não vão conseguir me irritar porque eu tenho paz. Quando eu fico irritado, quando uma pessoa está me provocando, é um sinal que eu estou sem paz. Porque eu não tenho paz, então eu me irrito. E o excesso da irritabilidade pode levar a pessoa ao quê? Agressões, verbalizar certas palavras que não gostariam, por falta de paz.
Por isso que é importante pedir ao Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo desenvolva o amor, a alegria e a paz em nossos corações, como virtudes do fruto do Espírito. Quarta virtude do Espírito, paciência. Irmã Renata, Deus abençoe a nossa irmã. Um abraço para a senhora, um abraço para seu esposo, seus filhinhos, Deus abençoe vocês. Paciência, aguentar um longo tempo situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade e que podem gerar sofrimento ou um desconforto. Tolerar os pontos fracos das outras pessoas, e a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros com paciência. Paciência é isso. Paciência não é só esperar por algo que estamos pedindo a Deus, não. Paciência também é ter essa condição de tolerar os pontos fracos das pessoas. Nós só temos, muitas vezes, temos aquele defeito de só apontar os erros das pessoas, de criticar os pontos fracos das pessoas, quando a Bíblia diz que devemos ter paciência. Paciência. Ser paciente não é guardar rancor ou responder asperamente diante de uma grosseria. É não revidar e não gritar diante de irritações ou frustrações. Isso é demonstração, se nós estamos agindo dessa forma, que devemos pedir: Espírito Santo de Deus, desenvolva no meu coração a virtude de paciência. A falta de paciência, ela pode nos levar a muitos outros pecados, como reclamação, ira descontrolada, maledicência, gritaria, histeria, tudo pela falta de paciência. Deus é paciente. Imagina se Deus, poderoso como é, onipotente como é, se ele não fosse paciente. Nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. Jamais. Se Deus não fosse paciente. Ele exige que sejamos pacientes porque ele é paciente. Em trechos do Antigo Testamento, Deus descreve-se para Moisés como um ser tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se. E muitas vezes ele revela essa paciência quando volta a ter misericórdia do povo de Israel e quando decide perdoar os seus pecados, justamente pela paciência divina. Roberto Miguel, Deus abençoe, um abraço. Então, vamos sair do Antigo para o Novo Testamento. Encontramos agora Jesus como exemplo de paciência. Ele agora suporta os sofrimentos diários de uma vida humana. Em Filipenses, no capítulo 2, diz que ele, se achando na forma de Deus, não tomou por usurpação ser como Deus. Antes se humilhou até a morte, e morte de cruz. Você imagine você num deserto cheio de fome, querendo comer, e você com todo o poder na mão, podendo transformar pedras em pão. Mas Jesus teve paciência. Se ele tinha que passar por um jejum, ele não tomou por usurpação usar os seus atributos divinos no momento que ele tinha que dar lugar aos seus atributos humanos. Ele se humilhou, ele foi paciente. Pedro descreve essa paciência quando, ao afirmar, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Eu gosto muito daquele hino, deixou o esplendor da sua glória, sabendo do destino que ele lhe reservava.
Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Né? Eu amo esse hino. E na segunda estrofe diz assim: mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura amou e disse: no paraíso comigo estarás. Isso é paciência, isso é amor. Um abraço, nosso irmão Daniel Souza, que está nos acompanhando. Deus abençoe o senhor. Saudade do senhor, hein? E nós falamos, então, primeiro da primeira virtude, que é paz. Digo, é amor. Primeira virtude, amor. Segunda virtude, alegria. Terceira virtude, paz. Quarta virtude, paciência. Quinta virtude, benignidade. É uma palavra que vem do latim benignus, ou seja, generoso, bondoso, literalmente bem-nascido, de bene, do bem, mais genere, gerar, né? Benignidade é diferente de bondade. Mais na frente nós vamos falar de bondade. Bom, benignidade é o estado de ser bom, é o ser bom, não é o ato de fazer bondade, e sim o estado de ser bom. Eu sempre digo que é inconcebível, inaceitável que um cristão, um verdadeiro cristão, uma pessoa que nasceu de novo, não seja boa. Eu não posso aceitar um negócio desse. Não posso. Um dia a senhora vai cantar esse hino conosco, irmã Rosa. Amém? Glória a Jesus. Estou vendo aí o comentário da irmã Rosa. Num dia de Santa Ceia, a gente canta esse hino lá na sede. Então, como eu estava falando, eu não consigo acreditar que uma pessoa que diz que tem Jesus no seu coração, que tem o Espírito Santo no seu coração, não seja boa. Pratique coisas más, fala mal dos outros, sente inveja, sente egoísmo, não se dá com as outras pessoas. Que coração é esse? Um coração desse não pode ser um coração bom. E aqui não está, porque até uma pessoa ruim, uma pessoa má, pode fazer bondade. Por isso que eu não estou aqui, estou separando benignidade com bondade. Benignidade não é bondade. Benignidade é o ser. Bondade é o fazer. Uma pessoa ruim, uma pessoa má, ela pode, eventualmente, praticar uma bondade, fazer uma bondade, por N motivos e interesses. A Bíblia diz que existia um juiz iníquo, mau, perverso, que não temia nem a Deus nem os homens. E tinha uma viúva que ficava lhe importunando, faz justiça, julga minha causa. E ele falou, se eu não resolver o problema dessa viúva, dessa senhora, ela vai continuar me perturbando, já com a minha paciência se esgotando com essa mulher. Eu vou logo resolver o problema dela para ela sair de perto de mim, não porque ele era bom. Não porque ele tinha um coração generoso, bondoso. Ele não pensou assim, vou julgar a causa dessa mulher, porque ela é uma viúva, é uma necessitada, ela precisa de cuidados, ela precisa de atenção. Não, ele julgou a causa dela para resolver o seu problema. Logo, não era uma pessoa benigna. Entenderam agora a diferença da benignidade para a bondade? Agora, sexta virtude do fruto do Espírito, bondade. Uma pessoa bondosa é aquela que se compromete a fazer o bem sem se preocupar se alguém a observa. É o que a Bíblia diz. Se a mão direita fez, que a mão direita não veja. Hoje é um tal de tirar selfie das pessoas quando estamos ajudando, né? E eu fico constrangido, não gosto disso. A Bíblia diz que se você dá com a mão, que a outra mão não veja. Mas muitas vezes estamos fazendo o bem para alguém, fazendo o bem para uma pessoa,
mas queremos ser reconhecidos por essa pessoa ou pelas outras, queremos ser vistos. E a Bíblia diz que não devemos agir como os fariseus, que gostavam de ser vistos nas praças, fazendo orações em voz alta, sendo visto dando esmola aos necessitados, né? Não devemos fazer igual os fariseus. Então, Jesus, conforme afirmou o apóstolo Pedro, andou por toda parte fazendo o bem. Jesus se importava profundamente com cada pessoa e não fazia o bem para ser visto ou elogiado. Quantas vezes o Senhor Jesus curava alguém, né? Ele curava alguém e dizia, vai, e não conte para ninguém. Imagina se hoje um pregador, alguém vai curar alguém, vai orar e curar alguém e pedir para esse alguém não falar para ninguém. Vai postar nos Faces da vida, nos YouTubes da vida, vai fazer uma propaganda, um estardalhaço enorme e até para ganhar dinheiro em cima daquele milagre realizado. Mas o Senhor Jesus realizava milagre e dizia para as pessoas que eram contempladas para não contar para ninguém. A não ser que aquele testemunho tivesse um propósito de proclamar a palavra e glorificar a Deus e não a ele próprio, como homem. Amém? Um abraço aí para a irmã Luciene Ferreira e para o irmão Miguel, Assembleia de Deus de Miguel Pereira. Assembleia de Deus de Miguel Pereira, nossa congregação está conectada conosco. Então, muitas vezes durante sua vida, Jesus foi tentado a abandonar o bem absoluto e a trilhar o caminho mais fácil, como também nós somos tentados. Quando Lúcifer o encontrou no deserto, quando Pilatos lhe fez uma proposta, quando a multidão queria aclamá-lo como rei, tu não és o rei? Né? Mas ao invés de ceder, ele fez o que era certo e preservou ou perseverou até o fim, consumando até em seu último momento de vida, a maior e a mais bondosa obra realizada na história humana. A alta entrega de um santo por todos os pecadores que existiram e haveriam de existir. Sétima virtude, eu já estou caminhando para o final. Sétima virtude do fruto do Espírito Santo, fé. A palavra fé aqui, ela vem da palavra fidelidade. Algumas versões falam de fidelidade. A palavra usada por Paulo para descrever essa virtude é pistis, que significa fé em Deus ou fidelidade. Essa virtude é extremamente citada na Bíblia e possui duas principais faces. Primeiro, podemos dizer, a fé é uma prática de vida, por isso que não é aquela fé de acreditar, de crer, não, mas é aquela fé prática de vida. É o que chamamos de a fé em prática, é chamada de fidelidade. É a característica daquele que é honesto, confiável, transparente em seu relacionamento pessoal com Deus e com outras pessoas. É inaceitável, é inconcebível. Não dá para acreditar que uma pessoa que se diz cristã, serva do Senhor, filha de Deus, que não seja fiel. Deus é fiel, mas também é importante que sejamos fiéis. Fiel às nossas convicções, fiel à nossa chamada, fiel ao nosso ministério, fiel ao nosso cônjuge, fiel à nossa família, fiel ao nosso empregador. Precisamos ser fiéis em tudo que recebemos. Porque o Senhor não vê como vê o homem.
pois o homem vê o que está diante do seu rosto, mas Deus vê aquele que é honesto, que é confiável, né? O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. De acordo com esse versículo de Samuel, Deus conhece profundamente o coração de uma pessoa. Pessoas que buscam ser fiéis a Deus também acabam sendo fiéis em seus relacionamentos. Uma pessoa que não é fiel a Deus não é fiel em seus relacionamentos. Uma pessoa que não é fiel em seus relacionamentos também não é fiel a Deus. Se não é fiel a Deus, não é fiel em seus relacionamentos. Se não é fiel em seus relacionamentos, também não é fiel a Deus. Um abraço para a irmã Alcione e para a minha irmã Ziane, que está nos acompanhando. Deus abençoe Ziane, minha irmã caçula. Então, como eu estava falando, pessoas que buscam ser fiéis a Deus também acabam sendo fiéis em seu relacionamento. Um amigo que não prejudica e não fala mal do outro na sua ausência, um casal fiel na sua aliança, um trabalhador honesto, um pai, uma mãe que cumpre o que promete aos seus filhos, um voluntário que persevera em seu trabalho social, são exemplos da fidelidade que agrada a Deus. Deus é fiel e é importante que sejamos fiéis também em tudo que fazemos. E nós não devemos ser fiel apenas quando as pessoas estão nos vendo. A fidelidade se mostra realmente, se prova, quando não estamos sendo vistos. É ser preso àquela convicção. A fé é uma mentalidade. Segundo, eu falei que a fé é uma prática de vida. Primeiro, fé é uma prática de vida. Segundo, fé é uma mentalidade. A fé em Deus é uma mentalidade, uma maneira de pensar, de enxergar a vida. A fé percebe uma presença. O quê? A presença de Deus. A fé invoca uma presença. Quem ela invoca? A presença de Deus. A fé, ela sabe que, por trás do cenário visível, das estatísticas, das probabilidades, existe alguém interagindo na situação. Quem? Deus. Deus. Os recursos humanos resultantes da fé são ainda um mistério para a ciência. Quem é capaz de exercitar a fé vê mais longe. A fé nos possibilita enxergarmos além dessa visão física. A fé, ela nos faz voar mais alto. A fé nos faz chegar mais adiante. Por último, devemos lembrar que a nossa fé em Deus não só agrada, como também nos justifica. Veja o que diz Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dela que somos salvos. Se nós não tivermos fé, não somos salvos. Veja como é tão importante. E quando alguém tem pouca fé, o Espírito Santo produz nessa pessoa, essa virtude, fé, fidelidade. E oitavo, virtude, já estou quase terminando, mansidão. Engraçado que uma vez eu estava assistindo um estudo sobre o fruto do Espírito e o pastor que estava ministrando disse assim, e foi motivo até de riso na palestra: meus irmãos, eu não vou falar sobre este item porque eu não sou manso, eu não tenho mansidão, então não vou falar. Ora, irmãos, como poderemos falar do fruto do Espírito e
não falarmos da mansidão, dessa virtude tão importante? Ser manso é reagir de uma maneira tranquila a críticas, agressões e a situações adversas. É tratar os outros com paciência e amor quando estes cometem algum erro ou lhe prejudiquem. Ser manso é não reivindicar o seu direito, não se defender no momento inoportuno, mas entregar-se ao único que julga retamente, não ser precipitado. Quantas pessoas recebeu de Deus um bom emprego e já perderam o seu emprego porque não são mansos? Quantas pessoas tinham um bom casamento e hoje estão divorciadas, e quando elas vão avaliar ou olhar para dentro de si e vão entender que poderiam ainda estar vivendo com o seu cônjuge e não estão porque não eram mansas. Quantas pessoas perderam bons amigos porque lhes faltou a mansidão. A mansidão é muito importante. Quantas pessoas perderam a vida porque lhes faltou essa virtude, mansidão. Foram precipitadas, falaram no momento que não deveriam falar, agiram no momento que não deveriam agir, tomaram atitudes impensadas, tomaram atitudes errôneas, porque lhes faltaram, ou digo, lhes faltou a mansidão. A mansidão, na época que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, não era uma virtude muito bem vista pela sociedade, claro que não. Nesta época, aqueles que se impunham pela força física eram adorados como heróis, uma época em que se tinha arenas, gladiadores. Mas os olhos de Deus, a mansidão sempre teve o seu extremo valor. A Bíblia menciona, não foge a memória, acho que é número 12. Deixa eu ler aqui para vocês aqui. Isso. Número 12. Depois você lê lá. Números 12. Uma sedição lá de Arão e Miriam, irmãos de Moisés, falando mal de Moisés dentro de casa. Você veja como é perigoso falar de quem Deus ama, de quem Deus gosta. Ah, mas é meu parente, ah, mas é meu irmão, ah, mas é meu pai, ah, mas é meu, enfim, é meu pastor. Cuidado. Eles estavam falando dentro de casa. Uma questão de família. E o motivo é justamente questão de família, por causa do casamento de Moisés. Deus não gostou daquilo. Você sabe por que Deus não gostou? Porque a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso, mais manso do que qualquer outro homem sobre a terra. O que a Bíblia estava dizendo com isso? Provavelmente Moisés tomou conhecimento, teve conhecimento daquela intriga realizada pela sua irmã mais velha e seu irmão mais velho, Miriam e Arão, mas ele não tomou atitude. Moisés se calou diante daquela ignorância que os dois estavam realizando. Porque a Bíblia fala aqui em Números capítulo 12, que Moisés era um homem muito manso. E Deus, quando olhou aquilo, não gostou, não. Deus não gostou da atitude de Miriam e de Arão. Deus chamou os três para uma reunião. Moisés nem sabia do que se tratava. Deus falou assim: eu quero uma reunião com vocês três lá na porta da tenda, lá na entrada da tenda. Quero uma reunião de família com vocês três. E o Senhor chegou primeiro para o sacerdote, o sumo sacerdote. Escuta aqui, vocês aí, estão dizendo que são profetas, você é meu sacerdote, vocês estão dizendo que eu falo com vocês, verdade, mas eu falo com vocês em sonhos, revelações, mas com respeito a Moisés, meu servo, é diferente. Eu tenho um relacionamento diferente com ele.
O meu negócio com ele é diferente. Eu não falo com ele como eu falo com vocês. Eu não dou revelações a ele como eu dou a vocês. A minha intimidade com Moisés não é como eu tenho com vocês. No caso de Moisés, eu falo com ele boca a boca, cara a cara. Ele é o meu porta-voz. Ele é a minha boca aí entre vocês. Ele é o meu representante entre vocês. Quando ele abre a boca, eu assino embaixo. Você sabe por quê? Porque ele é manso. Agora, como vocês não tiveram temor de falar do meu servo Moisés? Sabe qual foi a punição de Arão? A nuvem se retirou da frente ali de Arão. Isso é uma demonstração o quê? Vazio espiritual. Quando falamos mal dos nossos irmãos, quando falamos mal dos nossos familiares, quando queremos tomar partido, como perdendo uma mansidão, e muitas vezes, pela falta de mansidão, criamos intrigas. Nós ficamos vazios da unção, da graça, da presença do Espírito Santo. Como ele era o sumo sacerdote, Deus não o puniu com a lepra, como puniu Miriam, mas o deixou vazio, para que ele sentisse ali como faz falta a presença do Espírito Santo, para que ele sentisse ali, olha, veja a diferença de uma pessoa que tem intimidade com Deus de uma pessoa que não tem intimidade com Deus. E no caso de Miriam, olha, nós podemos mentir para o pastor, podemos mentir para a nossa família, podemos mentir para o nosso cônjuge, mentir para o nosso patrão, mentir para quem quer que seja, só não conseguimos mentir para Deus. Até nas nossas confusões familiares, Deus sabe quem começou, Deus sabe quem começou a intriga. E Deus sabe que era o pivô daquela intriga ali, era Miriam. Miriam foi o pivô daquela intriga. E Deus chamou Miriam. Agora eu quero conversar com você como um pai. Como um pai sabe chamar a atenção de um filho. Você, Miriam, vai ficar leprosa, para você aprender. Ah, mas eu sou profetisa, mas vai ficar leprosa. Ela começou a gritar quando começou a ver a lepra tomando o seu corpo. Moisés, veja a mansidão de Moisés. Veja a mansidão de Moisés. Moisés agora ora por Miriam. Moisés agora pede misericórdia a Deus por Miriam, sua irmã. E a Bíblia diz, Deus, olhando para o amor de Moisés, a bondade de Moisés, a mansidão de Moisés, Deus ouve Moisés, mas diz assim, olha só, eu vou te ouvir, Moisés, mas a disciplina ela vai receber. Ela em saber que eu sou pai e disciplino quem eu amo. Ela vai ficar apartada lá 7 dias, fora do arraial. Ninguém sai, enquanto ela não ficar boa. Mas ela vai passar pela disciplina para ela saber que ela não deve estar falando mal de quem tem relacionamento comigo. Então isso é muito perigoso. Quando nós abrimos a nossa boca para falar mal de quem tem comunhão com Deus, de quem tem intimidade com Deus. Ah, fulano, você está sabendo? Me disseram, me falaram. Cuidado com isso. Cuidado, que você pode estar se envolvendo numa intriga. E Deus, quando chamar aquele grupo, a responsabilidade, as consequências poderá ser inimagináveis. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 4, diz, seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Mansidão e humildade. O Senhor disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Mansidão está muito ligada com humildade. Pessoas que realmente enxergam o seu interior e reconhecem que são falhas, não irão agir com agressão quando estão diante dos erros dos outros, pois elas sabem que também possuem a mesma natureza. Os outros erram, mas eu também erro.
Os outros falham, mas eu também falho. Do contrário, pessoas que não são mansas, elas reagem de maneira irritadas, agressivas com aqueles que pecam contra elas, pois só conseguem enxergar apenas o prejuízo que elas sofreram. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca, conforme Isaías capítulo 53, versículo 7. E por último, terminando essa live, eu quero falar da última virtude do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Domínio próprio é ter autocontrole, é saber possuir e direcionar à vontade, sentimentos e o corpo com sabedoria. No mundo, só existe 3 tipos de homens. Quais são, pastor? Quem está curioso de saber aí, diz um amém aí. Amém. Eu falei aqui que no mundo há 3 tipos de homens. Quais são? Quem quer saber aí? Primeiro, aqueles que andam como animais. Que isso, pastor? É como se eles andassem igual os animais quadrúpedes, procurando satisfazer a todo custo as suas necessidades latentes. O corpo manda na sua alma e em seu espírito. É aqueles que a carne, ele vive de acordo com a carne. A carne manda na sua alma e no seu espírito. É igual um animal. Sentiu vontade de morder? Morde. Sentiu vontade de comer? Corre. Sentiu vontade de correr? Corre. Sentiu vontade de brigar? Briga. É uma pessoa que não tem domínio próprio. Ela não consegue dominar a sua carne. E a Bíblia diz que, nos versículos anteriores, a Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que as obras da carne são manifestas. Aquele que não tem domínio próprio acaba manifestando, vivendo, são aqueles que andam como animais, como os animais quadrúpedes, satisfazendo a sua carne. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais diz Paulo aqui vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Logo, aqueles que vivem como animais, satisfazendo os desejos da sua carne, não herdarão o reino de Deus. Terceiro tipo de pessoas, terceiro tipo de homens que vivem aqui na terra, são os que andam de pé. Tem os que andam como animais, como um cachorro, 4 patas, né? Mas tem aqueles que andam de pé, lúcidos e completos. Eles controlam pelo espírito o seu corpo e sua alma. Nós fomos chamados para andar de pé e não como animais. E aí, uma coisa que eu sempre ouvi ali dizer na nossa congregação, quando numa disputa entre a carne e o espírito, quem ganha? Quem tiver melhor alimentado. Se você alimenta muito a sua carne, ela vai estar mais forte do que o espírito. Se você não alimenta o seu espírito, ele vai acabar sendo vencido pela sua carne. Como você pode alimentar o seu espírito? É de comida? Arroz, feijão, carne? Não. Da palavra de Deus, das coisas de Deus. Como diz o texto bíblico, pensai nas coisas que são de cima e não as coisas desta terra. Busque primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas.
Com isso, você estará alimentando o seu espírito e não satisfazendo os desejos da carne. Porque a carne só pende para todas essas coisas que nós falamos aqui. E você precisa dominar. O Senhor disse para Caim: Caim, por que se descaiu o teu semblante? Por que você está irado? Por que você está aborrecido, Caim? Caim, o pecado está batendo na tua porta. A tua carne se encheu de ira. Você está dominado pelo rancor, pela ira, pelo ressentimento. Você tem que dominar. Veja que o Senhor não disse para Caim: eu vou te libertar. Eu vou expulsar isso que está dentro de você. Não, o que o Senhor falou? Você deve dominar. Então é isso que nós já acabamos de falar aqui, domínio próprio. A última virtude do fruto do Espírito, domínio próprio. Ah, eu pequei porque eu sou fraco. Você é fraco? Não. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece para vencermos a nossa carne. O Senhor nos fortalece para vencermos o mal. O Senhor nos fortalece para vencermos o pecado. Pecamos porque não temos domínio próprio. Pecamos porque não deixamos o Espírito Santo desenvolver em nosso coração o domínio próprio. Pecamos porque estamos dando mais ênfase à carne do que ao Espírito. Se nós mortificarmos a nossa carne, se nós submetermos a nossa carne à vontade do Espírito, nós venceremos e não cumpriremos os desejos da carne, mas sim daremos lugar para que o Espírito Santo de Deus desenvolva essas virtudes, essas nove virtudes em nosso coração. E por último, né? Ah, sim, eu pulei um. Eu falei que aqueles que andam de quatro, como animais, aqueles que andam de pé, mas tem aqueles que rastejam, movidos por seus sentimentos. Sua alma domina seu corpo, seu espírito. Tem aqueles que é a carne que lhe controla, a carne que lhe domina, que vive como animais. Tem aqueles que são movidos pelo sentimento, pela alma. Isso é um perigo. A nossa alma, ela nos trai. A nossa alma, ela mente. A nossa alma, ela nos engana. Porque a nossa alma está muito ligada aos sentimentos. E a nossa alma é facilmente corrompida pela carne. Por isso, nós não devemos viver pelos sentimentos, e sim pelo Espírito, pela palavra de Deus. Nós devemos, a Sarinha está me ajudando aqui, ó, né? Eu diria que o primeiro ponto, né? Eu acho que a Sara aqui entendeu muito bem. Aqueles que andam como animais andam pelo instinto. O animal, ele vive pelo instinto. E tem crente que parece que vive pelo instinto. Ele não vive pelo espírito, vive pelo instinto, porque só vive pecando. Porque o instinto da carne é o quê? Pecar, irmão. Pecar, pecar, pecar. Eu estou cansado de falar lá na congregação sobre Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 9. Para que a graça de Deus se abunde, nós permaneceremos no pecado? Não podemos permanecer no pecado. Vivemos como um animal pelo instinto da carne. Vivendo, pecando, pecando, pecando. E dizemos que estamos pecando porque a carne é fraca. Nós não podemos, já saímos dessa fase, já saímos desse estágio de viver instintivamente. Aqueles que vivem pela emoção, que eu diria que é o segundo tópico, que é aqueles que são movidos pelo sentimento. A alma manda mais no corpo e no espírito. E por último, é o espírito, que eu iria aqui pela razão. Razão, consciência. Finalizando, o exemplo de Jesus. Priscila Santana, Evangelista Jefferson, Deus abençoe vocês. Jesus é um grande exemplo de autocontrole. Nos evangelhos estão registrados muitos episódios que ele deixou de lado sua fome
sua autodefesa, sua irritação, sua tristeza, para fazer a vontade de Deus. Como exemplo de alguns desses episódios, podemos citar a ocasião que ele deixou de comer quando evangelizava em Samaria. Olha aqui diz João capítulo 4, versículo 31, versículo 32. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Que comida era essa? Salvar aquele povo de Samaria. Na tristeza do Senhor Jesus em Getsêmani, veja o que ele disse lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. Não seja conforme a minha carne ou minhas emoções, mas como tu desejas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pedro dizendo assim, pois ele, quando ultrajado, não reivindicava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Na sua rotina cansativa, em Marcos, no capítulo 9, versículo 19. Ó geração sem fé, até quando eu estarei junto a vós? Até quando vos suportareis? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Estamos finalizando este estudo bíblico sobre as 9 características ou virtudes do fruto do Espírito, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Manassés, um abraço para você, Manassés. Que bom ter você aqui. Que Deus continue vos abençoando, rica, poderosamente. E eu quero terminar esse estudo cantando aquele hino que eu cantei no início, que muitos chegaram depois, outros saíram, né? Fique comigo aqui até o final, já estou terminando. Vamos cantar aquele hino, Nós Somos Uma Família, tá bom? Olha só, vamos lá. Espera aí, vou botar aqui para vocês aqui, tá bom? Espera aí, só um minutinho. Deixa eu botar o fundo musical aqui. Amém? Glória a Jesus. Espera aí. Vou ver se eu vou conseguir aqui, tá? Espera aí. Ih, acho que não vou conseguir não, hein? Francamente. E agora? Ih, deu ruim aqui, irmãos. Acho que deu ruim aqui. Entrou na outra música. Ih, rapaz. Recebi o novo coração do Pai. Isso. Vamos lá, todos juntos? Tô sem fundo musical aqui. Deu ruim aqui. Aqui. Acho que deu ruim. Então, vamos lá. Capela, hein? Capela que deu ruim aqui no fundo musical. Me ajuda aí. Francamente. É isso aí, Marco. Francamente. Recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Você fica aqui. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Tá parecendo você não. Querido irmão, eu preciso. Ô glória, amém? Deus abençoe. Manda um abraço para eles lá, Raquel. Você não tá aparecendo aí, ó. Não, tô falando pra você ficar aqui atrás. A paz, meus irmãos. Aí, Sarinho, fica aqui também. Paz. A paz. Amém? Olha lá, ó, Emanuele. Um abraço, um beijo a todos vocês. Priscila tá mandando um abraço pra Saudade, Sarinha. saudade de todos vocês. Graças a Deus. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por esses momentos, por esse culto. Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco, da nossa congregação, ao pastor Luiz Carlos, pastor André Moraes, pastor Flávio, também lá dos Estados Unidos, que Deus abençoe, congregação de Miguel Pereira, todos vocês que têm estado conosco, alguns irmãos ali do Ministério de Ouro Fino, os irmãos da sede, das outras congregações. A irmã Conceição está mandando a paz para você lá. A paz, Conceição. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês que estão mandando a paz aí. Tá bom? Domingo estaremos na nossa congregação, na escola bíblica classe única pela manhã, também com a presença do Ministério de Louvor. Nós estaremos abrindo a nossa escola bíblica com o Ministério de Louvor. E à noite estaremos no grande culto de louvor a Deus, obviamente com todos os protocolos requeridos pelas nossas autoridades, uso obrigatório de máscara, tomando todos os cuidados possíveis, distanciamento, tá? Mas estamos celebrando. E você que faz parte dos grupos de risco, que não pode ir, fique em casa e nós estaremos gravando a live para que você possa nos acompanhar, tá bom? Mancione, Deus abençoe também. Então, nós já adquirimos os equipamentos. Hoje estava lá os jovens testando esses equipamentos para que domingo possamos gravar o nosso culto online, né? Fazer a live à noite. E você que pode, vá. Esteja conosco ali, cultuando ao Senhor. E você que não puder, nós estaremos divulgando o canal que você pode estar acessando para estar participando dos nossos cultos. Amém? Vamos orar e dar por encerrado este culto em nome de Jesus. Meu querido Deus, o meu bondoso Pai, somos muito agradecidos ao Senhor por este culto, Senhor, por esta oportunidade de estarmos ainda em nossos lares, participando desse estudo bíblico online, desta live, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção para todos quanto participaram conosco, Senhor, estiveram aqui através das redes sociais. Estamos ligados, Senhor, em coração e mente, e que Teu Espírito Santo continue desenvolvendo essas virtudes em nossos corações, nos corações de todos quanto nos ouvem. Senhor, que tenhamos amor, que tenhamos alegria, que tenhamos a paz, que tenhamos, Senhor, a fidelidade, que tenhamos mansidão, que tenhamos domínio próprio. Ó Deus eterno, que possamos
refletir o caráter de Cristo em nossas vidas, a cada dia, Senhor. Guarda cada família, livra de todo mal, guarda de todo perigo, esse vírus terrível que tem assolado a humanidade, ceifado vidas, Senhor. Guarda, Senhor, os lares, as vidas dos teus servos. Te peço em favor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão chorando, daqueles que estão enlutados, pois perderam um ente querido, Senhor. Ó Pai eterno, somente o teu Espírito pode dar a palavra certa nesse momento difícil. Aqueles que estão enfermos, que estão doentes em casas, aqueles que estão internados, que esta voz chegará a eles, Senhor. Oh Deus, mas mesmo assim, daqui pedimos em favor daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão num CTI, numa UTI, entra com providência, quantos carecendo do teu socorro, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua cura, Senhor. Cura, liberta, transforma. Também esses que têm ouvido a nossa voz, que ainda não teve um encontro contigo, que ainda tem estado numa vida de pecado, numa vida de engano, numa vida de mentira, mas esta palavra tem falado ao coração desta pessoa, Senhor, e ela agora está se arrependendo, está se convertendo, está se entregando a Ti. Recebe esta vida, recebe esta, ó Deus, o arrependimento desta vida, que ora confessa os seus pecados a Ti, Senhor, e pedindo a Tua ajuda, a ajuda do Teu Espírito Santo, para transformar e produzir no coração dela estas virtudes, Senhor. Nos dê uma noite de paz, nos dê um fim de semana abençoado. Te pedimos, te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e para todos sempre. Amém, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus.